Gente, nas últimas semanas, a gente está numa série de mensagens que eu dei o nome de nitroglicerina. E você vai sair daqui com certeza sabendo o que é nitroglicerina. Nitroglicerina é a junção de algumas substâncias que juntas elas são perigosas e elas têm um caráter explosivo. E elas podem, então, gerar algo muito perigoso, que é uma explosão, e pode prejudicar a nós mesmos, outras pessoas, as pessoas que estiverem perto dela. Inclusive, ela faz parte, essa substância, da dinamite. O que isso tem a ver com uma igreja? Por que você está falando isso num sábado à noite para uns jovens? Estou falando isso porque dentro de nós há algo que é tão perigoso, na verdade, muito mais perigoso do que a nitroglicerina, que chama-se pecado. Esse pecado nos prejudica de obedecer a Deus, nos prejudica de honrar a Deus, nos prejudica em nossa vida para sofrermos consequências dele, e temos falado de alguns pecados específicos todos os sábados aqui. Ao invés de falar de pecados que todo mundo já condena, como estupro, como drogas, como ter uma arma e coisas do tipo, não é desses que eu estou falando aqui, não são esses que eu estou dando maior ênfase. Estou dando maior ênfase em pecados que nós muitas vezes achamos que são normais e que não ligamos. E por isso é tão importante falar deles, porque eles nos prejudicam, nos afastam de Deus e muitas vezes nós não ligamos para eles. Já falei aqui de ansiedade, como a ansiedade tem a ver com antecipar uma dor do futuro. Falamos de ingratidão, como somos uma geração de mimimi, que fica reclamando de tudo que tem. Hoje, eu quero falar com vocês sobre um descontrole. E eu peço que você, se tem sua Bíblia aí comigo, abra em Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25. O versículo do capítulo 25 é o versículo 28. Provérbios 25, 28. Quase eu cuspi a água agora. Ainda bem que eu não cuspi, que senão o Renato ia ficar bravo de eu sujar o microfone. Vamos lá, Provérbios 25, 28. Encontramos? Vamos lá. Como cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Eu queria pedir para você agora ter um tempo pessoal com Deus em oração. Vou te dar alguns instantes para isso. E que você, se é a sua primeira vez, se você não costuma orar a Deus, que você fala para Deus: Deus, de alguma maneira, fala comigo hoje. Se não é esse o teu caso, se você é alguém que costuma orar, você tem alguma experiência nisso, ou já orou alguma vez na vida, fala com Deus para que Ele use a palavra dEle para nos ensinar e nos aproximar dEle. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui. Obrigado por essa galera toda que se reúne hoje para ouvir mais do Senhor, para cantar para o Senhor, para encontrar com os amigos. E eu quero te pedir, Deus, que nesse momento o Senhor nos dê concentração, nos dê atenção, nos dê sabedoria, nos ajude a lidar com aquilo que vai ser ensinado da Tua Palavra. E Deus, por favor, que o Senhor me ajude também a transmitir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, e que o Senhor não permita que nada nem ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer hoje à noite aqui, Deus. Deus, receba o nosso culto e prepare os nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você tem irmão? Gente, quem tem irmão tem história, né? Acho que essa é um bordão aí. Irmão é um caso à parte, assim. Você
principalmente se você tem irmão de idade próxima, você deve ter vivido experiências muito, muito curiosas, pelo menos. Eu tenho uma irmã, inclusive ela está aqui, ela vai achar o máximo eu falar bem dela em público, inclusive, tá bom? Mas o que eu quero falar sobre a minha irmã e sobre o relacionamento com a minha irmã hoje? É o seguinte, olha, essa aqui é minha esposa, olha que graça, obrigado, olha que benção. Vamos lá, o que eu quero falar sobre a minha irmã? Você, com um irmão, assim, de idade próxima, costumava brigar com ele, ou briga até hoje? Eu tinha esse hábito, esse gosto, na verdade. E com a minha irmã, o que eu gostava muito de fazer, além de brigar, eu gostava muito de irritá-la. Isso era assim, hoje menos, mas eu gostava muito de tirá-la do sério, e eu fazia muito esforço para conseguir fazer isso, isso era um passatempo às vezes. Às vezes era mais legal do que jogar bola, mais legal do que jogar videogame, era irritar a minha irmã. E, gente, eu fazia de tudo para tirar a minha irmã do sério. Algumas vezes eu pegava o controle que estava com ela da televisão e mudava o canal. Isso menor assim, ela ficava louca e vinha para cima, só que eu sempre era maior, mais velho, era muito difícil de tirar. Aí ela ficava brava, saía chorando e contava para minha mãe. Outra coisa que eu fazia para irritá-la era, às vezes eu pegava ela, gente, eu sei que eu era mal e que é pecado, eu sei, reconheço, confesso para vocês, mas eu pegava, talvez no sofá ou na cama, pegava as mãos dela, segurava as duas mãos com a mão só assim, pressionava, e aí eu fazia alguma outra coisa com essa mão aqui, sabe? Às vezes ficava dando tapinha na testa até ela ficar brava, às vezes eu ficava cutucando a orelha, assim, eu fazia alguma coisa que... Cadê ela? Dá um tchauzinho. Olha que delícia, uma menina muito boazinha, muito legal. Ah, você está em cima? Assim. Obrigado, Bárbara, por me enganar, tá bom? Carol, era assim, não era assim? Pegava, passava alguma coisa, te enganava. Então, o que mais eu fazia? Eu pegava e, de propósito, assim, a gente dividia o mesmo quarto. Então, de vez em quando, eu soltava um pum para poder agradar o ambiente. Entendeu? Então, eu fazia coisas que tiravam ela do sério. E, gente, era impressionante como quase todas as vezes eu ganhava. Eu conseguia tirá-la do sério. E tirar ela do sério implicava em ela querer vir para cima de mim com toda a sede de vingança e queria me bater. E aí começava uma briga e era muito legal porque eu ganhava a briga também. Então, assim, era pecaminoso, mas era muito legal, porque eu conseguia ter o poder de tirá-la do sério e de fazer ela perder o controle dela mesma. Por que eu estou contando essa história para você? Porque todos nós temos coisas que nos tiram do controle. Temos coisas que tiram o nosso domínio próprio, tiram o seu autocontrole. E esse é o nosso tema de hoje, o perigo do descontrole. Agora, o que é que te tira do controle? O que te descontrola? Algumas pessoas se descontrolam quando estão no trânsito e alguém corta a sua frente e naquela hora dá uma vontade de... O que menos chama aquela pessoa de santo, o resto eu falo qualquer palavrão. Aquela pessoa se descontrola com aquilo. Tem gente que não, isso é tranquilo, mas tem moleque que se descontrola no futebol. Cara, pisou no meu pé, meu time está perdendo, tem um cara muito ruim no meu time, que ele não toca a bola, que ele não faz o gol, que na verdade ele não faz nada, era melhor colocar uma mochila do que colocar ele lá. Tem gente que se descontrola com esse tipo de gente. Agora tem outro tipo de gente que se descontrola rapidinho nas emoções. Tem gente que não consegue dominar as emoções. Por exemplo, será que você se irrita demais quando é contrariado pelo seu namorado ou pela sua namorada? E você sai do sério rapidinho? Tem gente que não, também o problema do domínio próprio dele não é tanto com essas emoções, mas é tipo com um copo de Coca-Cola ou com o próximo pedaço de pizza. Gente que não consegue se controlar nem para expor o seu coração em público agora, assim, sabe? Porque, cara, eu vivo pela próxima Coca-Cola. Eu vou na academia para poder comer no final de semana. Eu jogo bola para poder merecer mais um brigadeiro. Tem gente que não consegue se controlar assim. Tem gente que não consegue se controlar porque tudo que ela sente, todas as emoções que ela sente, tudo que ela pensa, e muita gente assim, acha que é verdade, e assim, se eu sinto, logo isso é verdade, e daí eu me descontrolo, e você precisa saber, e precisa entender, isso, e pronto, acabou. Tem gente que está tão cansado, e a vida é tão difícil, tem tanto problema,
que daí o conforto, ou o consumo, ou alguma coisa, ou do tipo, eu preciso disso, e aquilo te controla, e você não consegue mais se controlar. Você perde o seu controle por causa daquilo. Pô, tão desgastado, e agora a Netflix me controla. Eu estou tão cansado que passar horas na internet me controla. Eu preciso daquilo. Tem gente que perde o controle e grita com alguém. Agora tem uns outros mais de boa, que perde o controle e se vê matando aquela pessoa, mas é tão bonzinho que fica por dentro quietinho, assim, mas por dentro está querendo esfolar aquela pessoa. Tem gente que, diferente dos que expressam isso para outras pessoas, tem algumas pessoas que perdem o controle rapidinho do cartão de crédito e das finanças. Gente que são descontroladas no que gastam, e do sentido, a vida é tão difícil, preciso passar o cartão mais uma vez para dar o rolê hoje. Gente que logo começa a dever e deve mais e mais, e tem jovem que já começa a dever o que não devia. Mas porque não é controlado, não sabe administrar os recursos que tem. E tem gente que também é descontrolado nas emoções, daqueles que ficam todo carente, sabe? Aquele que toma proporções do tipo, tô mal, tô na bad. Mas por quê? Porque não tenho uma namorada, não tenho um namorado, estou sozinho, hoje é sexta-feira à noite, está chovendo, ninguém me ama, ninguém me quer, e perde o controle do que faz, do que pensa, fica mal, às vezes deprimido. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o perigo do descontrole, vai aprender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema. Agora, eu preciso definir, preciso dizer para você o que é descontrole. Então, o que é descontrole e o que é o oposto de descontrole que a Bíblia nos ensina, que é domínio próprio, ou autocontrole, ou controle de si mesmo. O que então é descontrole? Eu quero usar uma ilustração para mostrar para você o que é descontrole. Pensa que você está num carro, e alguns que já tiraram carta sabem do que eu vou falar, outros têm noção do que eu vou dizer, mas você está dirigindo, e quando você dirige, o natural de um carro é, você vira o volante, ele vai virar. Você vira o volante para o outro lado, ele vai virar. Você brecou, ele vai brecar. Você acelerou, ele vai acelerar. Só que tem um momento, uma situação que pode acontecer, e a gente aprende isso na autoescola, que é uma precaução, que chama-se aquaplanagem. Alguns já tiveram essa experiência, ela é muito, muito complicada, e talvez seja pouquinho tranquilo, mas se é muito longo, pode ser muito perigoso. O que é uma aquaplanagem? Aquaplanagem é quando você está com o seu carro, e você passa num dia muito de chuva, ou num lugar que tem muita água, e deveria ser retinho, tranquilo, mas enquanto você está andando, o carro aquaplanou, ou seja, ele perdeu o controle. Você vira para a direita, vira para a esquerda, você pode brecar, pode acelerar, ele não tem o que fazer. Inclusive, se você faz muita coisa, é pior que ele pode virar, capotar e fazer qualquer coisa do tipo. Descontrole, usando essa ilustração que acontece em nossas vidas, é quando nós perdemos o controle de nossas vidas. Quando nós não conseguimos dominar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e perdemos o padrão, perdemos o bom senso, e agora a gente aquaplanou na vida. Você entende bem o que é descontrole? A palavra de Deus nos diz que algumas áreas podem nos descontrolar. Por exemplo, será que você é o cara que não tem controle da sua língua? Ou será que você não tem controle da sua boca, do que você come, ou do que você pensa, ou do que você fala? No Antigo Testamento, inclusive está nesse texto que a gente leu aqui de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, a palavra que ele usa aí para falar alguém que não consegue controlar-se ou dominar-se, no original são duas palavras. É alguém que tem espírito de impedimento ou espírito de controle. O que dá para a gente entender a partir daí, então, sobre o que é descontrole? Ou sobre o que é domínio próprio, o que é controle. Controle ou descontrole é algo interno, é algo que você precisa ter uma vontade pessoal para se dominar, um espírito pessoal de se dominar. Dominar tanto os pensamentos, as emoções, quanto as atitudes, coisas que externalizam. Enquanto o mundão, ou enquanto as pessoas que você conhece que não têm a Deus, enquanto as pessoas que não conhecem a palavra de Deus dizem, gente, você precisa ser feliz. O que você sente é muito importante. Aquela pessoa te ofendeu, devolve. Não, se você está sentindo, tem que fazer mesmo. Enquanto essa é a mentalidade comum, a mentalidade da palavra de Deus não é essa.
ela diz que nós precisamos ter um espírito, ou seja, algo interno, uma disposição interna de controle, de impedimento. Ou seja, tem áreas em nossas vidas que nós precisamos nos dominar. Na verdade, todos nós fazemos isso em algumas coisas. Senão nós ia xingar todo mundo, senão nós ia bater em todo mundo, senão nós iríamos olhar torto para alguém, senão nós ia querer bater em alguém. Em algum momento, ou talvez em vários momentos do seu dia, você precisa lidar com o domínio próprio, ou com o controle. Mas esse é um espírito que precisa ser pessoal e de dentro para fora. Por isso, espírito de controle, que a palavra de Deus diz. Mas o Novo Testamento usa uma outra palavra para isso, e você não precisa abrir não, mas está em Gálatas capítulo 5, versículo 23, que é traduzida como domínio próprio ou autocontrole. E ele se refere, eu vou ler para você, diz assim: a um comportamento positivo contrário aos desejos ou comportamentos pecaminosos. Por exemplo, um desejo interno de idolatria, um desejo interno de fornicação, que é ficar olhando, desejando sexualmente outra pessoa, um desejo de lascívia, que também tem a ver com a sexualidade, um desejo de consumismo, coisas do tipo. Não natural para alguém que é cristão, mas natural para alguém que é pecaminoso, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Então, alguém que depende de Deus precisa se dominar, e esse é um autocontrole. Agora, só é possível se dominar, se autocontrolar, quando dependemos do Espírito Santo de Deus. Então, o autocontrole pleno, as situações de se controlar de dentro para fora em todo momento, ele só é possível quando o Espírito Santo te ajuda a controlar. É por isso que as pessoas lá fora vivem do tipo, sem Deus, você pode fazer o que você quiser. Não, tá sentindo, vai lá, taca-lhe pau mesmo, vive o que você quiser. Mas enquanto a palavra de Deus nos diz que precisamos nos controlar em algumas situações. Por exemplo, Provérbios capítulo 4, versículo 8, ou Provérbios 4, 23, na verdade, Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer que precisamos controlar as nossas emoções e pensamentos. Pensar só aquilo que é verdadeiro. Então você, mulher, você, menina, e eu não estou dizendo que isso não acontece, mas estou dizendo que você precisa, a partir da palavra de Deus, lidar bem com isso, não pode se descontrolar mesmo durante uma TPM. Não existe desculpa para isso a partir da palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz para nos controlarmos com os nossos pensamentos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é são, daquilo que é puro. Não tem desculpa para isso. Não é meu temperamento. Você precisa do Espírito Santo de Deus para te ajudar a controlar. De fato, muitos hormônios te fazem delirar, mas a questão é, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, você pode se tornar um pouco melhor. Agora você, menino que está olhando, a menina fala assim, a menina está errada, minha namorada e cutucou ela. Você, menino, não tem desculpa nenhuma a partir da palavra de Deus, porque existe domínio próprio e o Espírito te capacita, não tem desculpa para se irar. Não tem desculpa para falar alto com a sua namorada. Não tem desculpa para gritar com a sua mãe, para trancar a porta na cara de alguém. Não tem desculpa para ficar com raiva de um cara no futebol. Por quê? Porque a ira é algo que deve ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Também existe domínio próprio para a ira. Também, porque Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim, quando vocês se irarem, não pequem. Então existe uma ira que é possível se controlar e que é boa, mas a ira deve ser controlada. E deve ter motivos plausíveis para ela. E quais são motivos plausíveis? Motivos que ferem a glória de Deus, não os seus motivos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai nos dizer que existe uma possibilidade, uma necessidade de você controlar os seus desejos carnais quanto à sexualidade. Aí você, principalmente menino, mas as meninas também vão cair nisso, precisa saber que existe a possibilidade, a partir da palavra de Deus, de controlar os seus instintos sexuais. Os seus pensamentos, os seus olhos, os seus desejos pelas mulheres, inclusive por mulheres que não são as suas. Agora, você deve estar pensando assim, cara, eu não faço ideia como viver isso. Então fica comigo até o final, que nós vamos estudar um pouco de como a palavra de Deus nos ajuda a nos controlarmos. Tiago capítulo 3 vai falar que existe uma necessidade também de você dominar a sua língua. Você não pode falar o que você quer. Você não pode ficar saindo dizendo aí todas as palavras, aquilo que dá na tua telha. Não, porque existe um padrão. E a necessidade de domarmos a nossa língua. Tiago vai usar a ilustração de um navio, que quando ele não é dominado, uma parte pequenininha do navio, que pode direcionar tudo. Se ele não for dominado, ele pode
se atracar em alguma coisa, pode bater o navio, mas uma parte pequena do corpo precisa ser dominada, senão vai causar grandes malefícios para alguém. Então, existe a necessidade de dominarmos, inclusive, a nossa língua. A Bíblia também nos diz que precisamos dominar tudo que nós comemos demais, tudo que nós bebemos demais, tudo que nós compramos demais, porque aquilo não pode nos dominar. Efésios capítulo 5 vai dizer que precisamos ser cheios do Espírito Santo e não nos enchermos do vinho. O que será que te controla? Vou definir então para você domínio próprio. Domínio próprio, então, a partir da palavra de Deus, é lidar com as suas próprias tentações, intenções, instintos, perdendo o controle tanto internamente quanto externamente, tanto nos pensamentos quanto nas suas atitudes. Em uma frase só, então, autocontrole é a arte de dizer não para si mesmo. Autocontrole, a partir da palavra de Deus, é a arte de você dizer não para si mesmo. Tem horas na sua vida, talvez várias vezes, talvez quase todos os momentos, que você precisa aprender a dizer não para si mesmo. Agora, por que é tão importante você dizer não para si mesmo? Você já abriu e peço que você olhe comigo de novo em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Olha por que é tão importante que nós consigamos controlar a nós mesmos. Provérbios 25, 28. Uma das versões vai dizer assim: como cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma outra versão vai dizer: como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma tradução mais direta do texto diz assim: como uma cidade destruída, que não tem muros, assim é aquele que não tem espírito de controle. Então, já está bem claro, e espero que esteja bem claro para você isso, que não se controlar é um pecado, e que existe a necessidade de domínio próprio, a necessidade de controlar-se em áreas da sua vida. E que qualquer coisa que te perca o controle, isso é pecaminoso. Eu quero mostrar a partir desse texto aqui como isso fica claro. O texto mostra uma ilustração seguinte: como uma cidade com muros derrubados, como uma cidade sem muros, é assim alguém que não consegue se controlar. Pensa só há 3, 4, 5 mil anos atrás, como funcionava uma cidade, como funcionava uma região, um povoado. Eles viviam em lugares desertos, não existiam cidades, não existiam fortificações, não existia polícia, não existia Polícia Federal, não existia FBI, não existia SWAT, não existia super-herói, não existia nada. Então eles estavam lá, viviam em alguns lugares e juntavam povos que formavam algumas cidades. O que acontecia? Eles plantavam, eles conseguiam acumular algumas coisas. Só que, na época, os reinos vizinhos estavam de olho nas riquezas dos outros reinos. E eles podiam batalhar e ganhar e pegar tudo daquele outro reino, daquela outra cidade, daquele outro povoado. Outra coisa que acontecia, existiam muitos povos que eram nômades, ou seja, gente que vivia no meio do deserto, vivia em qualquer lugar, e tinha a intenção de se dar bem, ia lá, roubava, pegava os bens, pegava comida, pegava ouro, roubava, saqueava aquela nação, saqueava aquele povo e levava tudo embora para outro lugar. Diante de tudo isso, qual era a proteção que uma cidade costumava fazer? Construir muros. Aquilo deveria proteger, ficava mais difícil para alguém entrar, roubar e fazer qualquer coisa naquela cidade, porque tinha-se muros. É assim que você vai lembrar do filme do Troia, que tinha um muro em volta, uma portinha lá, e eles colocam o cavalo de Troia lá dentro para poder destruir a cidade. Ou de Jericó, quando eles cercam os muros, começam a andar até que os muros caiam para alguém entrar lá dentro. Então, para proteger uma cidade, construía-se muros, para que ninguém conseguisse roubar ou prejudicar aquilo que estava lá dentro. Então a influência de fora não viria e coisas de dentro não teriam mais dificuldade de sair também. Então aquela cidade era uma cidade forte. Inclusive, a melhor ideia era construir uma cidade num lugar alto com bons muros em volta, porque era mais difícil subir e alguém chegar lá. Vou ilustrar isso para você de um jeito um pouco mais simples. Gui, vem aqui na frente, por favor. Gui Mariano, vem aqui também, vai, por favor. Essa é uma boa ilustração. Eu peguei um cara bem forte, e eu peguei um cara que estava querendo ser forte, vai chegar lá. Gui, ele não vai te machucar, tá? Mas eu vou tentar. Gui,
você já lutou, sei que você tem as faixas lá, não sei qual. Tenta atacar alguém, mas sem machucar ele, por favor. Dá um cataca-cama lá, sei lá, essas coisas aí. Vai pegar ele. Qualquer coisa. É fácil derrubar o Gui? Tenta derrubar ele, mas não deixa ele cair no chão. Tenta derrubar ele, velho. Pode derrubar. Gui, você tem que se segurar, mano. Tenta segurar, velho. Tenta derrubar ele. Vai. Derruba ele, Gui. Gui, derruba ele, Gui. Derruba, Gui. Derruba, velho. Não vai machucar. Opa! Obrigado. Pode ficar aqui na frente, por favor, Gui. Fica aqui na frente os dois Guis. Derrubou. Gui, por mais que você resistiu, foi difícil segurar esse monstro, né? Agora, fala o seguinte. Andrezão, vem aqui por mim, por favor, na frente. Isso, Andrezão, vem aqui. Vem aqui, Andrezão. Ti, vem aqui também, Ti, por favor. Tá difícil agora. Gé, vem aqui, por favor, Gé. Vem, Ti, vem. Só mais um agora, vamos ver aqui. Rafa, vem aqui, Rafa. Você é um cara forte, entendeu? Eu vi você correndo essa semana na rua, fazendo exercício. Vem aqui. Vocês 4, fiquem em volta e coloquem o Gui Mariano no meio, por favor. Vai lá, Gui. Rafa, vem aqui na frente, bloqueia. Gui, agora você precisa tentar proteger ele. Tenta atingir o Gui Mariano, por favor. Tenta atingir o Gui Mariano. Vai, tenta atingir o Gui Mariano. Obrigado. Uma salva de palmas para o nosso teatro aqui, pessoal. Obrigado, Gui. Espero que você nunca mais esqueça dessa ilustração. O que essa ilustração tem para te mostrar aqui hoje? Como uma cidade sem muros, somos eu e você sem domínio próprio e sem controle. Nós somos presas fáceis, tanto de coisas externas quanto internas, e eu vou falar um pouco disso agora. Você, sem muros, sem autocontrole, sem domínio próprio, a palavra de Deus diz que você é uma presa fácil, você não tem controle, você é fácil de invadir. Você é como o Gui Mariano, franzino, pequeno, até se esforçou, mas não durou mais que 1 minuto sem cair para o chão. Agora, se você tem muros, se você tem proteções, você não vai perder o controle, você não vai cair. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que com muros, ou melhor, sem muros, você vai sofrer influências do seu próprio coração, que é pecaminoso. Você vai sofrer influências de um coração que está com instintos ruins. Dentro de nós temos instintos que são muito prejudiciais. As nossas emoções nos enganam, os nossos pensamentos nos enganam, os nossos desejos nos enganam. E dentro de nós temos tudo para cair em pecado. Temos todo o potencial para fazer besteira. Os seus instintos são prejudiciais. Os seus instintos te fazem cair. É por isso que você não consegue se controlar quando está conversando com o seu namorado, porque você precisa de muros. E esses muros são dados a partir da palavra de Deus. É por isso que você, homem, fica irritado quando alguém faz alguma coisa contra a sua vontade, porque você precisa ter autocontrole. E esse autocontrole vem da palavra de Deus, vem do próprio Deus. Os seus instintos são prejudiciais a você. Os seus instintos se fazem cair. É os seus instintos, rapaz, adolescente, jovem, que te fazem cair na pornografia, que te fazem cair na masturbação. É seus instintos, moça, menina, que te fazem cair na lábia de gente, de homem zoado, porque você está carente. É seu instinto que te faz ficar sofrendo com o que não é verdade. Porque seus instintos precisam de muros, de autocontrole que vem da palavra de Deus. Porque sem os muros você vai cair no chão. Agora, não é só questões de instintos que você precisa ser protegido, mas o seu autocontrole, que são esses muros, a partir da palavra de Deus, vão te ajudar com as influências de fora. Percebe Provérbios capítulo 25, versículo 28? Como os muros são importantes, porque as influências de fora vão te derrubar.
Vai vir amigo, vai vir gente de fora, vai vir parente, vai vir o melhor amigo, vai vir televisão, vai vir reportagem, vai vir uma compra, um 50% de desconto, e você sabe que não deveria, e o seu autocontrole, naquele momento, se ele estiver fraco, você vai cair. Porque tanto internamente, quanto externamente, você vai receber influências que vão querer te derrubar. É por isso que o perigo do descontrole é tão iminente, é tão perigoso e é tão explosivo. Alguns se destroem pelos seus próprios desejos. Alguns, pela falta de autocontrole, deixam que outras pessoas, que outras influências te prejudiquem. Será que você hoje é uma pessoa descontrolada em qual área da sua vida? E não estou fazendo a pergunta se você é descontrolado, porque qualquer um de nós aqui tem tendências a se descontrolar em alguma área. É por isso que você precisa de Deus e da palavra dele. Aí a sua pergunta, e precisa ser, e eu espero que você tenha feito essa pergunta na sua cabeça agora, como é que eu faço para não ser mais essa cidade sem muros? Como é que eu faço para não cair diante desse ataque de alguém de fora, ou desse ataque de mim mesmo, contra a minha vida, contra a minha saúde espiritual? Como é que eu faço para vencer essa batalha? Como eu faço para ser uma cidade cercada com muros, como Provérbios capítulo 25 diz? Graças a Deus, a palavra dele nos dá respostas. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. E o versículo que vamos ler é o 18. Provérbios capítulo 5, versículo 18. Provérbios 5, 18 diz assim. Efésios. A gente acabou de ler Provérbios. É duro, né? Efésios 5, 18. Diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Ele diz, no versículo 18, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, uma prática ilícita, mas encham-se do Espírito Santo. A primeira arma para você vencer o descontrole, eu vou usar uma palavra com D também, que é dependência. A primeira arma que você precisa para vencer o descontrole na sua vida é dependência. Dependência de quem? De Deus, através da pessoa do Espírito Santo. O texto aqui tem um ensino básico para nós, e talvez mal compreendido por alguns. Ele está comparando a dependência do Espírito com a dependência do álcool, do vinho. Em uma época que todo mundo bebia vinho, porque era a forma mais comum de tirar o gosto ruim de uma água, que eles não tinham purificadores, não tinham filtros como nós temos nas nossas casas, não tinha água mineral em lugar nenhum, eles tomavam vinho. E o que está dizendo é o seguinte: quando você bebe muito vinho, o que acontece? Você fica loucão, chapado. Você chapado, normalmente, a grande maioria das pessoas, na verdade todos, se alteram um pouco. Uns pouco, outros muito, mas perdem o seu controle, perdem o seu domínio, perdem as faculdades mentais na totalidade que elas deveriam existir. O que está dizendo aqui é o seguinte: você não deve se deixar embriagar, ser tomado, dominado por alguma coisa, no caso aqui o vinho, mas qualquer outra coisa não pode te dominar. A única coisa que deve se encher e deve te dominar não é o vinho, não é a comida, não é as suas emoções, não é os seus pensamentos. Não são os seus pensamentos, é o Espírito Santo de Deus. Para você vencer, para você se controlar, para você ser uma cidade cercada, o que você precisa? Dependência do Espírito Santo de Deus. Como que você faz isso? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com a comunhão com as pessoas, que o texto vai dizer, vivendo e falando coisas a partir da palavra de Deus. Ou seja, a forma que Deus criou para você construir muros em volta de você, para vencer o problema do descontrole, é dependência do Espírito Santo dele. É buscar crescer com Deus. A maturidade espiritual vai te ajudar nisso.
Alguns desejos que você tinha antes de se converter, hoje eles estão menores. Alguns desejos que você tinha 5, 10 anos atrás, hoje eles quase nem existem. Por quê? Quanto mais perto de Deus você estiver, menos alguns desejos vão te atrapalhar. Autocontrole começa com o controle do alto. Lembre-se disso. Um autocontrole começa, antes de tudo, com o controle que vem do alto. Enquanto você depender só de você, enquanto você lutar só com as suas forças, já te aviso, você vai cair. O que você precisa para cercar muros é o Espírito Santo de Deus. Agora, uma outra ferramenta para você ser mais controlado. Abra sua Bíblia comigo um pouquinho antes agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios 9, 25 é o versículo. Primeiro aos Coríntios 9, 25. Diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Ou seja, atleta, gente que quer vencer, um corredor, ele tem que se submeter a um treinamento bem rigoroso para chegar lá na frente e ganhar o campeonato, ou pelo menos competir em alto nível, porque eles têm uma coroa. Na época a premiação não era uma medalha, era uma coroa, então eles tinham um objetivo, só que essa coroa era feita de raminho, então ela perecia. Então essas pessoas lutavam por uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E essa coroa, Apocalipse vai dizer que é a coroa da vida que está com Deus em Cristo Jesus na eternidade no céu. Então nós lutamos a vida cristã para estar bem com Deus lá no céu, uma coroa que nunca vai se perder. Agora, sendo assim, versículo 26, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, não estou fazendo coisas que são inúteis, mas esmurro o meu próprio corpo, ou seja, eu bato em mim mesmo, e eu faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado para os outros, eu não venha a cair, não venha a ser reprovado naquilo que eu mesmo ensinei. Eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Enquanto a mentalidade comum dos nossos dias, dos seus amigos que não amam a Deus, deu na telha, faz. Você não deve negar os seus desejos, as suas emoções. Poxa, porque apesar de tudo, o que você precisa é ser feliz. O que a palavra de Deus nos diz você precisa se controlar. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, alguém que ama a Deus, que fez diferença no mundo, diz que ele mesmo lidava com lutas dentro dele, e ele esmurrava o corpo. Era uma coisa que ele fazia com muita intensidade para vencer essa batalha do controle, do domínio próprio, porque ele não conseguia vencer, e ele precisava da graça de Deus, e ele precisava de esforço pessoal. E essa segunda palavra não é só dependência, mas também uma dedicação. Você precisa se dedicar para vencer os seus próprios desejos, para ser autocontrolado. Não, percebe que a mentalidade da palavra de Deus não é faça o que você quiser, ou do tipo, não precisa se controlar. Não, é o oposto. Nós nascemos para sermos domados, porque os nossos desejos pessoais são ruins, são pecaminosos. E se preciso for, esmurre a si mesmo. Se preciso for, faça do seu corpo um escravo, para que você não caia nos pecados. Os muros que você precisa construir são a dependência de Deus, e essa é uma ilustração, tá? Mas são dependência de Deus, tanto quanto um empenho pessoal. Para você lembrar da palavra, é uma dedicação. Então, o que nós vimos hoje aqui, para você sair daqui lembrando de tudo? Que o autocontrole, acima de tudo, é a sabedoria, é a necessidade de aprender a dizer não a si mesmo. Autocontrole é dizer não a si mesmo. E o perigo do descontrole é perigoso, porque nós somos monstros que podem nos prejudicar e não glorificar a Deus. Precisamos da graça de Deus. Outra coisa que aprendemos hoje
é que quando não nos controlamos, somos como cidade sem muros. Somos como o guimariano sozinho, que pode ser facilmente atacado. Mas que quando nos cercamos da palavra de Deus, quando nos cercamos da graça de Deus, estaremos mais capazes, mais fortes para vencer alguma dessas batalhas. O que nós precisamos aprender também é que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda e o nosso empenho pessoal. As duas coisas, elas andam juntas e elas não se isentam uma à outra. Ah, mas se eu me esforço... Não, se você não se esforçar, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar? Vai, mas é uma coisa que as duas coisas andam juntas. Uma necessidade que elas andam juntas. Elas não atrapalham uma à outra. Para você aplicar e praticar isso hoje, o que é que você precisa negar? Alguns de vocês precisam negar o próximo pedaço de pizza, outros precisam negar o próximo copo de Coca-Cola, outros precisam negar o próximo pensamento, outras precisam negar as suas emoções fora de controle, a sua raiva por alguém, os seus ciúmes doentio, a sua carência. O que é que você precisa dominar para glorificar mais a Deus? Nós somos como pessoas longe de Deus. Nós temos desejos e instintos que são pecaminosos. Nós temos, com alguma frequência, um coração que não está muito aí para Deus. E que vai querer ser meio esquentadinho às vezes, vai querer deixar que o consumo ou os desejos tomem conta do seu coração, vai querer que alguma coisa que não glorifique a Deus, porque você diz que é natural de você, tome proporções muito grandes. E isso aqui vai, acima de tudo, deixa de glorificar a Deus. E sempre que eu faço uma ilustração não funciona. Mas, independente do fósforo funcionar, o que eu quero dizer para você é, a dependência de Deus é como o que nós precisamos viver, é controlar os seus instintos, que antes ardiam dentro de você, como o fósforo que acende a vela e que arde dentro de você. Mas a palavra de Deus, a dependência de Deus e o seu esforço pessoal vão ajudar que aos poucos você comece a controlar os seus próprios instintos. E ele vai perdendo a força, antes que ele queime aqui o meu copo, mas a ideia é que você precisa controlar o seu próprio coração. Se o copo não fosse de plástico, ele funcionava, tá bom? Eu testei em casa com copo de vidro. Mas a ideia é que você precisa controlar os seus próprios instintos, porque sem domínio próprio, você não vai glorificar a Deus. E sem domínio próprio, você vai sofrer as consequências dos seus próprios erros e pecados. O que é que você precisa controlar? O que é que você precisa aprender a dizer não dentro do seu próprio coração que não honra e não glorifica a Deus? Queria pedir que você fechasse os seus olhos para a gente orar juntos agora. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina sobre o que é verdadeiro. Obrigado porque, apesar das ilustrações não funcionarem, o Teu Santo Espírito funciona para nos ensinar as verdades que o Senhor quer nos mostrar. Deus, nos ajuda a controlarmos a nós mesmos, porque os nossos instintos, os nossos anseios, eles serão sempre ruins, se não forem filtrados pelo Senhor e pela Tua palavra. Deus, nós somos cidades sem muros, se não nos controlarmos, não dependermos do Senhor.
Deus, nos ajuda a dependermos do Santo Espírito, tanto quanto nos empenharmos nessa missão. Deus, eu sei que meus amigos, os meus irmãos aqui precisam do Senhor, e a nossa oração é que o Senhor nos ajude nesse processo. Outros aqui estão fracos e não querem lutar essa batalha, Deus. Deus, dê a esses irmãos essa motivação, a vontade, que hoje eles possam perceber um chacoalhão do Senhor para lutar com isso. Deus, nós lutamos e precisamos lutar para honrar o Senhor em áreas de nossa vida. Não permita, Deus, que nos afastemos do Senhor. Qualquer que seja o motivo, nos dê autocontrole. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.